Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e comentário do livro Boa Nova. Esse livro é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é o espírito Humberto de Campos. Muito bem, no bloco anterior nós estávamos vendo aquela cena em que Jesus está no monte, luminoso, aqueles raios belos, ele está no topo da montanha e ele vai se dirigir aos discípulos, às pessoas que estão ali presentes, ele vai falar a essas pessoas, mas vai falar em pensamento, as pessoas vão sentir a sua palavra, escutar em pensamento. Então vamos acompanhar o texto em que Jesus dá início à sua mensagem. Amados, e cada um, diz Humberto, pareceu escutar na câmara secreta do próprio coração: eis que retomo a vida em meu Pai, para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e os recomendo que lhes sigam os passos no escabroso caminho. Depois deles, depois dos discípulos, é a vocês que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles, os discípulos, serão os semeadores. Vocês serão o fermento divino. Eu os estabeleço como os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Para entrarem na posse do tesouro celestial, muitas vezes experimentarão o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Em conflito permanente com o mundo, estarão na terra, fora de suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Neguem a si mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomem a sua cruz para seguir-me. Séculos de luta os esperam na estrada universal. É preciso imunizar, vacinar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Suas sendas, seus caminhos, estarão repletos de fantasmas de aniquilamento e de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vocês, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal que ainda lhe dominam as fronteiras. Serão escarnecidos e aparentemente desamparados. A dor lhes assolará as esperanças mais caras. Andarão esquecidos na terra, em supremo abandono do coração. Não participarão do venenoso banquete das posses materiais. Sofrerão a perseguição e o terror. Terão o coração coberto de cicatrizes e de ultrajes. A chaga, a ferida, é o seu sinal. A coroa de espinhos, o seu símbolo. A cruz, o recurso ditoso da redenção. Sua voz será a do deserto, provocando muitas vezes o escárnio, a ironia e a negação da parte daqueles que dominam na carne perecível. Porém, no desenrolar das batalhas do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, darei a vocês da minha paz, que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo,
estarão unidos ao meu reino. O mundo lhes cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada uma das suas feridas retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinados ao sustento das mais ínfimas criaturas. Até que o meu reino se estabeleça na terra. Solange, volta aí. Perdão. 3, 2, 1. Até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecerão o amor no mundo. Eu, no entanto, encherei a sua solidão com a minha assistência incessante. Gozarei em vocês como gozarão em mim o júbilo celeste da execução fiel dos desígnios de Deus. Quando tombarem, quando vergarem, sob as arremetidas, as investidas dos homens ainda pobres e infelizes, eu os levantarei no silêncio do caminho, com as minhas mãos dedicadas ao seu bem. Serão a união onde houver separatividade, sacrifício onde existir o falso gozo, claridade onde campearem as trevas. Vocês serão porto amigo, edificado na rocha da fé viva, onde pairarem as sombras da desorientação. Serão meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra, minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. Amados, eis que também os envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temam. Sejam fiéis ao meu coração, como sou fiel a vocês, e o bom ânimo representará a sua estrela. Ide ao mundo, vão sem medo, onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoem a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Sagrada emoção tomou conta das almas em êxtase de ventura. Foi então que observaram o Mestre, rodeado de luz, como a elevar-se ao céu em demanda de sua gloriosa esfera do infinito. Os primeiros astros da noite brilhavam no alto como flores radiosas do paraíso. No Monte Galileu, 5 centenas de corações palpitavam, arrebatados por intraduzível alegria. Velhos trêmulos e encarquilhados desceram a encosta, unidos uns aos outros, como solidários para sempre no mesmo trabalho de grandeza imperecível. Anciãs de passo vacilante, coroadas pela neve das experiências da vida, abraçavam-se as filhas e netas, jovens e felizes, ditosas, tomadas de indefinível embriaguez da alma. Romanos e judeus, ricos e pobres, confraternizavam, felizes, adivinhando a necessidade de cooperação na tarefa santa. Os antigos discípulos, cercando a figura de Simão Pedro, choravam de contentamento e esperança. Naquela noite de imorredoura recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres, sob a inspiração de Jesus Cristo. Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre
alcançaria os séculos do porvir. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo. Foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança àqueles que tombaram nos campos do martírio, semeando a fé no coração pervertido das criaturas. Nos circos da vaidade humana, nas fogueiras e nos suplícios, ensinaram a lição de Jesus com resignado heroísmo. Nas artes e nas ciências, plantaram concepções novas de desprendimento do mundo e de belezas do céu. E no seio das mais variadas religiões da terra, continuam revelando o desejo do Cristo, que é de união e de amor, de fraternidade e de concórdia. Na qualidade de discípulos sinceros e bem-amados, desceram eles aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com os seus sacrifícios purificadores, convertendo com as luzes do Evangelho à corrente da redenção os espíritos mais empedernidos, mais endurecidos, mais cruéis. Abandonados e desprotegidos na terra, eles passam edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus nos países dos corações e multiplicando as notas de seu cântico de glória por entre os que se constituem instrumentos sinceros do bem com Jesus Cristo, formam a caravana sublime que nunca se dissolverá. Estes são os 500 da Galileia. São almas que haviam se unido a esta grande planificação de melhoria da humanidade, que nasce da injustiça, depois da pregação exemplificadora, da vivência que renova pela prova que é possível de uma nova maneira de ser, suportando as adversidades, as injustiças, que parece que são fatais porque tiram a vida, mas que mantém-se vivo o espírito, que não é assassinado nem na fogueira, nem na cruz, e que volta para mostrar a todos a sobrevivência da alma, como mensagem sublime de esperança, de renovação, e que fortalece aqueles que estavam acreditando que a derrota tinha sido o prêmio de sua fidelidade. A vergonha na cruz era uma humilhação perante os poderes mundanos, sejam os dos sacerdotes interesseiros, mesquinhos, sejam dos indiferentes romanos. Ali encontramos então essas criaturas que, tendo ouvido Jesus em todos os seus exemplos, fugido na hora do testemunho, envergonhados de terem seguido talvez o homem errado, e agora embevecidos porque viram que de verdade nenhum outro ser da humanidade até então tinha surgido cumprindo a promessa de que voltaria da tumba, e que agora era Jesus quem o fazia, que ninguém poderia prendê-lo. Nós não encontramos nenhum sacerdote pleiteando a prisão deste ser que saiu da tumba. Não há nenhuma linha nos evangelhos falando de tentativas de catá-lo novamente à força, porque não estão tratando de um corpo de carne que se coloca aqui e que você sabe para onde vai ou de onde veio. Estamos falando de um espírito que os próprios homens não têm como tocar. E então ficamos ali ouvindo a mensagem de Jesus sem palavras. Uma mensagem que não é de consolação. Vocês serão felizes agora. Vocês terão uma vida cheia de alegrias. Eu vos prometi o paraíso.
Ao contrário, Solange. Ao contrário, são mensagens tão duras, tão difíceis, dizendo que eles teriam que enfrentar as maiores agruras, a todas as dificuldades, o abandono, eles se sentiriam realmente largados. Mas ao mesmo tempo que Jesus coloca essa situação tão densa para esses discípulos, Jesus vem dizer que apesar disso, eu estarei com vocês. Eu estarei segurando vocês, eu estarei lado a lado, eu estarei envolvendo vocês nas minhas vibrações amorosas, eu estarei dando forças a vocês. Então é muito bonito isso, esse contraponto que Jesus traz para a gente, essa certeza de que nós não estamos abandonados, de que Ele está sempre ao nosso lado e que o objetivo desses discípulos era disseminar essa palavra, essa boa nova, disseminar tudo o que aconteceu. E assim nós vemos, inclusive, quando esses discípulos, que não são só os discípulos tradicionais, mas os 500, eles depois se multiplicam e eles dão testemunho da sua fé. Muitos deles nos circos, passando por situações difíceis, sendo crucificados. Todos os cristãos que vieram e venceram essas batalhas tão duras, fizeram isso com tanta força, com tanta presença de Espírito, que até hoje nós falamos deles. E nós vemos como Jesus prevê e já os prepara para tantas coisas nessa caminhada. Dentre os ensinamentos que nós encontramos aqui, nesse último discurso, vamos dizer assim, vemos que Jesus diz a eles: vocês não participarão do venenoso banquete de posses materiais. Vocês não podem imaginar que os que me seguem sejam premiados com tesouros daquilo que nós estamos combatendo. Vocês sofrerão a perseguição e o terror. Terão o coração coberto de cicatrizes e de ultrajes. A chaga, Jesus tem aquela chaga que foi aberta por uma lança para conferir-lhe a morte com o coração traspassado. Vocês terão a chaga como o sinal, a coroa de espinhos como símbolo, a cruz como recurso feliz da redenção. A voz que vocês vão apresentar será a do deserto, provocando muitas vezes nos outros a ironia, a gozação, a humilhação e a dominação por parte daqueles que acreditam mais na carne do que no espírito. Veja como Jesus diz a eles o que eles têm que fazer. E como que nós hoje, cristãos, nos afastamos disso tudo. Nós estamos em uma situação em que o que queremos é frequentar igrejas para ficar bem de vida, para ficar rico, a tal da prosperidade. Ou para melhorar a saúde do corpo, para conseguir um bom casamento, ou para termos um filho feliz na faculdade. Ou para que nossos negócios prosperem, que um investimento seja rentável. Nós queremos usar a promessa de Jesus para garantir o reino da matéria, aquilo que Jesus disse aos discípulos que eles não teriam. Não suportamos uma agrura, uma decepção, brigamos nas igrejas por realce, fazemos fuxico na casa de Deus, jogando uns contra os outros. Esquecemos da necessidade de compreensão, da humildade na realização da vontade de Deus e não da nossa. Somos mais voluntariosos do que voluntários. Queremos ser voluntários desde que a nossa vontade seja feita. Não nos submetemos a obedecer, não aprendemos que a obediência faz parte do amadurecimento do espírito. Então, como Jesus está preparando estes seres que escutam estes 500 que ali vêm, esse testamento, porque Jesus os nomeia seus herdeiros. Além dos discípulos, Jesus os coloca: vocês serão aqueles que herdarão o meu tesouro. Eu os instituo como os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Está lá logo no começo. Eu os instituo, vocês são os herdeiros.
Vocês estarão trabalhando ao lado deles, mas estarão espalhando para mais lugares. Mas não esperem facilidades. O futuro estará sendo o fruto deste momento de semeadura. Mas não é para agora. É para o amanhã. E depois que tudo isso termina, Humberto de Campos relata qual foi o papel que ao longo destes milênios eles foram desenvolvendo, aproximando-se daqueles que estavam no circo, fomentando a força para vencerem as perseguições, renascendo para dar cumprimento a essas palavras, ao lado de outros milhares que também no plano espiritual se projetaram no mundo para que estas realidades acontecessem, porque não imaginamos que serão só os 500 que vão morrer sucessivamente em todas as perseguições romanas. Morriam milhares, morriam centenas de milhares. E ao longo de todos estes séculos iniciais em que o cristianismo foi perseguido, se perdeu a conta de quantos foram consumidos por bichos queimados pelas chamas, mas foram muito mais do que 500. Porém, estes 500 eram o adubo inicial, não é o abono que vai gerar força nos outros. É muito bonito este sentimento e a preparação do amanhã, por esse amor constante de Jesus por todos nós. E é um testamento que foi como André disse, foi para os 500, mas que ao mesmo tempo é para nós, para todos nós. Isso vem através dos tempos, porque esses 500 e outros tantos estão reencarnando. E Jesus disse para que nós aperfeiçoemos a escola, a nossa escola milenária. Ou seja, nós temos que fazer esse aperfeiçoamento de todos esses ensinamentos. Nós fazemos parte desse grupo dos 500. Nós somos aqueles que vêm e que vão e que estamos aí difundindo essa mensagem tão bonita. Se não fazemos, teremos que lutar para fazer, porque senão a nossa vida de cristão será uma mentira. É isto que o Evangelho nos pede. Ah, eu não era parte dos 500 que estavam no monte, porém eu acredito neles e eu quero me esforçar para, quem sabe, poder corresponder àquilo que Jesus pediu que eles fizessem e que eu estou tentando fazer. Sempre há espaço para o bem ser realizado através de nós. Muito bem, programa Alegria de Viver. Estamos finalizando, esperamos que você tenha gostado, agradecemos a sua participação e queremos que você guarde, que todos nós possamos guardar essas belezas, essas notícias, esse convite, mais do que um convite, é um chamado que Jesus faz para a gente. Obrigada. Para o próximo programa, e até o próximo. O último Aguardamos desse maravilhoso vocês. livro. Até lá. Grande abraço.